Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Na primeira parte, exploramos o ego e como ele nos afasta da presença. Agora, na parte 2, vamos mergulhar mais fundo nas transformações que surgem quando escolhemos viver com mais consciência. O autor nos convida a reconhecer o silêncio, a presença e o agora como portais para uma nova forma de viver, mais leve, mais conectada e mais verdadeira. Então pegue seu café e vamos juntos expandir a nossa consciência. No caso da maioria das pessoas, quase todos os pensamentos costumam ser involuntários, automáticos e repetitivos. Não são mais do que uma espécie de estática mental e não satisfazem nenhum propósito verdadeiro. Num sentido estrito, não pensamos, o pensamento acontece em nós. A afirmação eu penso implica validação, ou seja, podemos nos pronunciar sobre o assunto, podemos fazer uma escolha, mas isso ainda é percebido pela maioria das pessoas. Ou seja, podemos nos pronunciar sobre o assunto, podemos fazer uma escolha, mas isso ainda não é percebido pela maior parte das pessoas. Eu penso é uma afirmação simplesmente tão falsa quanto eu faço digestão ou eu faço sangue circular. A digestão acontece, a circulação acontece, o pensamento acontece. A voz na nossa cabeça tem vida própria. A maioria de nós está à mercê dela. As pessoas vivem possuídas pelo pensamento, pela mente. E uma vez que a mente é condicionada pelo passado, então somos forçados a reinterpretá-la sem parar. Algumas pessoas desfrutam de períodos em que se encontram libertos do domínio da mente, ainda que brevemente. A paz, a alegria e o ânimo que elas experimentam nesses momentos fazem a vida valer a pena. Essas também são as ocasiões em que a criatividade, o amor e a compaixão se manifestam. Outras pessoas permanecem alienadas de si mesmas, assim como dos demais e do mundo ao seu redor. Quando as observamos, conseguimos ver a tensão na sua face, talvez a testa franzida ou um olhar vago e distante. A maior parte da sua atenção está sendo absorvida pelo pensamento, por isso não nos veem nem nos escutam. Elas não estão presentes em nenhuma situação. Sua atenção está ou no passado ou no futuro, que, é claro, são formas de pensamentos que existem apenas na mente. Além da agitação do pensamento, embora não inteiramente separada dele, existe outra dimensão do ego, a emoção. Isso não quer dizer que todo pensamento e toda emoção pertencem ao ego. Esses elementos se convertem no ego apenas quando nos identificamos com eles ou quando eles assumem o controle sobre nós, isto é, quando se tornam o eu. Em determinadas situações, os seres humanos manifestam suas reações instintivas da mesma maneira que os animais. Diante do perigo, quando a sobrevivência do organismo é ameaçada, o coração bate mais rápido, os músculos se contraem, a respiração se acelera numa preparação para a luta ou fuga. O medo primordial. Quando o corpo se vê sem possibilidades de fuga, uma descarga súbita de energia intensa lhe dá uma força que ele não tinha antes. A raiva primordial. Essas reações instintivas se assemelham às emoções,
mas não são emoções no verdadeiro sentido da palavra. A diferença fundamental entre elas é: enquanto a reação instintiva é a resposta direta do corpo a uma situação externa, a emoção é a reação do corpo a um pensamento. Embora o corpo seja muito inteligente, ele não consegue diferenciar uma situação real de um pensamento. Por isso, reage a todo pensamento como se fosse a realidade. Para o corpo, um pensamento preocupante, assustador, corresponde a "estou em perigo", e ele responde à altura. Embora a pessoa que esteja pensando nisso possa estar deitada numa cama quente e confortável, o coração bate mais forte, os músculos se contraem, a respiração se acelera, forma-se um acúmulo de energia, mas uma vez que o perigo é apenas uma ficção mental, a energia não flui. Parte dela retorna à mente e dá origem a outros pensamentos, ainda mais ansiosos. O resto da energia se converte em toxinas e interfere no funcionamento harmonioso do seu corpo. As emoções produzidas pelo ego decorrem da identificação da mente com fatores externos, que são, é claro, instáveis e sujeitos a mudanças a qualquer momento. As emoções mais profundas não são emoções de maneira nenhuma, e sim um estado do ser. Elas existem dentro do âmbito dos opostos. Os estados de ser podem ser obscurecidos, porém não têm opostos. Elas emanam de dentro de nós, como o amor, a alegria, a paz, que são aspectos da nossa verdadeira natureza. O passado vive em nós, na forma de lembranças. No entanto, elas mesmas não são o problema. Na verdade, é por meio delas que aprendemos com as nossas experiências e com os erros que cometemos. Somente quando as recordações, isto é, os pensamentos sobre o passado, nos dominam completamente, é que elas se transformam num fardo, começam a ser problemáticas e a fazer parte do que entendemos como eu. Nossa personalidade, que é condicionada pelo passado, se torna uma prisão. A maioria das pessoas leva consigo uma grande quantidade de bagagem desnecessária, tanto mental quanto emocional, ao longo da vida. Esses indivíduos se limitam com ressentimentos, arrependimentos, hostilidade e culpa. Seu pensamento emocional se torna seu eu e assim eles se apegam a velhas emoções porque elas fortalecem a sua identidade. Toda emoção negativa que não é plenamente enfrentada nem considerada pelo que ela é no momento em que se manifesta, não se dissipa por inteiro, deixa atrás de si um traço remanescente de dor. O começo da nossa libertação de dor está primeiramente na compreensão de que o temos. Depois, o mais importante, na nossa capacidade de permanecer presentes o bastante, isto é, atentos o suficiente para percebê-lo como um pesado influxo de emoções negativas quando entra em atividade. No instante em que é reconhecido, ele não consegue mais se passar por nós e viver e se renovar por nosso intermédio. É a nossa presença consciente que rompe a identificação com o corpo de dor. Quando sentir o corpo de dor, não cometa o equívoco de pensar que existe algo errado com você. O ego adora quando você faz de si mesmo um problema. O conhecimento precisa ser seguido pela aceitação. Qualquer outra coisa irá obscurecê-lo novamente. Aceitação significa que você se permite sentir qualquer coisa naquele momento. Isso é a parte da essência do agora. Por meio da aceitação, você se torna o que é,
vasto, pleno de espaço e transforma-se no todo. Conhecer a si mesmo é algo muito mais profundo do que a adoção de um conjunto de ideias ou crenças. As ideias e crenças espirituais podem, no máximo, ser indicadores úteis. No entanto, poucas vezes têm o poder de desalojar os conceitos centrais mais firmemente estabelecidos de quem pensamos que somos, os quais fazem parte do condicionamento da mente humana. O profundo autoconhecimento não tem nada a ver com nenhuma ideia que esteja flutuando em torno da nossa mente. Conhecer a nós mesmos é estarmos enraizados no ser, em vez de estarmos perdidos na nossa mente. Nosso sentido de quem somos determina o que percebemos como as nossas necessidades e o que importa na nossa vida. E o que nos interessa tem o poder de nos irritar e perturbar. Podemos usar isso como um critério para descobrir até que ponto nos conhecemos. O que interessa não é o que dizemos nem aquilo em que acreditamos, mas o que as nossas ações e reações revelam como importante e sério. Portanto, talvez queiramos nos fazer a seguinte pergunta: o que me irrita e me perturba? Se coisas pequenas têm capazes de nos atormentar, então, quem pensamos que somos é exatamente isso, pequeno. Essa é a nossa crença inconsciente. Se a paz é de fato aquilo que desejamos, então devemos escolhê-la. Se ela fosse mais importante para nós do que qualquer outra coisa, e se nós nos conhecêssemos de verdade como espírito em vez de um pequeno eu, permaneceríamos sem reagir e num absoluto estado de alerta, quando confrontados com pessoas ou circunstâncias desafiadoras. As pessoas muito inconscientes sentem o próprio ego por meio do seu reflexo nos outros. Quando compreendemos que aquilo a que reagimos nos outros também está em nós, começamos a nos tornar conscientes do nosso próprio ego. Nesse estágio, podemos também compreender que estamos fazendo com as pessoas o que pensávamos que elas estavam fazendo a nós. Paramos de nos ver como uma vítima. Quem pensamos que somos está intimamente ligado a como nos consideramos tratados pelos outros. Muitas pessoas se queixam que não recebem um tratamento bom o bastante. Tratam-me como se eu não tivesse valor, elas dizem. Quando o tratamento é bondoso, elas suspeitam de motivos ocultos. Os outros querem me manipular, levar vantagem sobre mim. Ninguém me ama. Um erro básico de percepção de quem elas são cria um distúrbio em todos os seus relacionamentos. Toda realidade se baseia num sentido ilusório de quem elas são. Isso sabota situações, prejudica todos os relacionamentos. Se o pensamento de falta, seja de dinheiro, reconhecimento ou amor, se torna parte de quem pensamos que somos, sempre experimentaremos a falta. Em vez de reconhecermos o que há de bom na nossa vida, tudo o que vemos é carência. Detectamos o que existe de positivo na nossa vida e a base de toda a vida será a abundância. O fato é o seguinte: seja o que for que nós pensamos que o mundo está nos tirando, é isso que estamos tirando do mundo. Agimos assim porque, no fundo, acreditamos que somos pequenos e que não temos nada para dar. Se esse for o seu caso, experimente fazer o seguinte por 2 semanas. Veja como a realidade mudará. Dê às pessoas qualquer coisa que você pense que elas estão lhe negando. Elogios, apreço, ajuda, atenção. Você não tem isso? Haja exatamente como se tivesse, e tudo isso surgirá. Logo depois que você começar a dar, passará a receber.
Ninguém pode ganhar o que não dá. A fonte de toda a abundância não está fora de você. Ela é parte de quem você é. A plenitude da vida está presente a cada passo. Seu reconhecimento desperta a abundância interior adormecida. Só o fato de você sorrir para um estranho já promove uma mínima saída de emergência. Você se torna um doador. O relacionamento primordial da nossa vida é aquele que mantemos com o agora, com qualquer forma que ele assuma, isto é, com aquilo que é ou que acontece. Se houver um distúrbio na relação que temos com o agora, ele se refletirá em todos os relacionamentos e em todas as situações que encontrarmos. O momento presente é inseparável da vida. Portanto, na verdade, estamos decidindo que tipo de relacionamento queremos ter com a vida, uma vez que tenhamos optado por torná-lo nosso amigo. Depende de nós dar o primeiro passo. Devemos ser amistosos com ele, recebê-lo bem, não importa que disfarce apresente, e logo veremos os resultados. Com isso, a vida passa a ser mais amigável em relação a nós. As pessoas se mostram mais prestativas, as circunstâncias nos favorecem. É provável que o espaço entre os pensamentos já esteja surgindo de vez em quando na nossa vida, e talvez nem estejamos cientes disso. Quando ouvimos falar de espaço interior, pode ser que começamos a buscá-lo. No entanto, se fizermos isso como se estivéssemos procurando um objeto ou uma experiência, não teremos sucesso. Esse é o dilema de todos aqueles que estão tentando alcançar a compreensão espiritual. Se não gastamos todo o nosso tempo com descontentamento, preocupação, ansiedade, depressão, desespero, nem nos deixamos consumir por outros estados negativos, se temos a capacidade de desfrutar as coisas simples, como ouvir o som da chuva ou do vento, se conseguimos ver a beleza das nuvens passando pelo céu, se temos condição de ficar sozinho, de tempos em tempos, sem nos sentir solitários, nem carentes do estímulo mental de um entretenimento, se somos capazes de nos ver tratando um estranho com bondade sincera, sem esperar nada em troca, isso significa que se abriu um espaço. Não importa que seja curto, no fluxo incessante de pensamento que é a mente humana. Quando isso acontece, experimentamos uma sensação de bem-estar, de paz viva, ainda que sutil. A intensidade pode variar de um sentimento quase imperceptível de contentamento em segundo plano a um estado de alegria do ser. Embora possamos não gostar de fazer determinadas coisas, precisamos a menos aceitar que temos de executá-las. A aceitação significa o seguinte: por enquanto, o que essa situação, esse momento, requer de mim é isso, então eu o faço de boa vontade. Praticarmos uma ação no estado de aceitação é estarmos em paz enquanto a realizamos. Na superfície, a aceitação parece um estado passivo. Entretanto, ela é ativa e criativa, porque traz algo novo ao mundo. A paz que acompanha a ação resignada transforma-se numa grande animação quando gostamos de verdade do que estamos fazendo. O prazer é a segunda modalidade da ação desperta. Quando tornamos o momento presente, e não o passado e nem o futuro, o nosso ponto focal, a capacidade que temos de gostar do que estamos fazendo aumenta extraordinariamente, e com ela, a qualidade da nossa vida. A alegria é o aspecto dinâmico do ser. Sempre que o poder criativo do universo está consciente de si mesmo, ele se manifesta como prazer.
Não precisamos esperar que aconteça algo significativo para que possamos nos alegrar com o que realizamos. Não peça permissão à sua mente para apreciar o que você faz. O amanhã nunca chegará, a não ser que você comece a sentir prazer com o que está executando agora. Algumas das pessoas que, por meio da ação criativa, enriquecem a vida de muitas outras pessoas, estão simplesmente fazendo aquilo de que mais gostam. Não têm intenção de alcançar nada, nem de se tornar nada por meio dessa atividade. Assim, a sua atividade se expande ultrapassando tudo o que possam ter imaginado e atinge um número imenso de pessoas. Além do prazer, uma intensidade é agora acrescentada às suas realizações, e com ela surge uma criatividade que supera qualquer coisa que um ser humano comum poderia empreender. O que é de fato extraordinário é o que entra no mundo por nosso intermédio. Enfim, existe outro modo de manifestação criativa que pode ocorrer àqueles que permanecem coerentes com o seu propósito interior de despertar. De repente, um dia, eles ficam sabendo qual é o seu propósito exterior. Têm uma grande visão, uma meta e dali por diante trabalham no sentido de implementá-la. Em geral, elas costumam estar ligadas de alguma maneira a algo que eles apreciam e que já estão realizando numa escala menor. É nesse ponto que entra a terceira modalidade de ação desperta, o entusiasmo. O entusiasmo mostra que existe um profundo prazer no que fazemos e o elemento adicional de uma meta ou de uma visão em nome da qual trabalhamos. Quando acrescentamos uma meta ao prazer proporcionado por nossa ação, a frequência vibracional muda. No ponto máximo da atividade criativa, alimentada por esse sentimento, haverá uma enorme intensidade e energia por trás do que executamos. Vamos nos sentir como uma flecha em direção ao alvo e sentindo prazer em todo o trajeto. Despertar para uma nova consciência é um processo, não um destino, e cada pequena escolha consciente, a cada vez que você silencia sua mente e volta para o agora, você transforma a sua realidade. E se quiser mergulhar ainda mais fundo, para você adquirir os seus próprios insights, para você despertar ainda mais da sua consciência, o link para adquirir o livro está na descrição. Vale lembrar que o despertar para uma nova consciência é um processo e não um destino. E a cada pequena escolha consciente, cada vez que você silencia a mente e volta para o agora, você transforma a sua realidade. Se esse conteúdo te tocou, compartilha com alguém que também está nessa jornada. Esse é o seu servir ao mundo. E não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos resumos que vão chegar por aqui. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.